Como ajudar uma mulher que sente vontade de estar com um abusador? Bom, essas dinâmicas elas podem acontecer, né? Igual na síndrome de Estocolmo, a pessoa ela acabar sentindo algum nível de atração por alguém que a agrediu de alguma forma, né? Seja a partir de uma agressão sexual, abusador. O mais importante de tudo é sempre agir com o máximo de empatia e acolhimento ao caso, porque às vezes a gente, olhando lá de fora, pensa, nossa, mas que absurdo isso é muito errado, eu não sei mais o que. Mas a gente não está aqui para poder ficar fazendo julgamentos com os nossos pacientes, né? A grande questão é você entender qual que é o prejuízo que isso causa para ela. Então, qual que é o sofrimento, Existe uma ferramenta muito legal que eu gosto de usar com os meus pacientes, se chama Clean Language, se chama linguagem limpa. Vem um pouco aí da ideia do questionamento socrático. Questionamento socrático é uma das principais formas de conseguir extrair informações do paciente, da própria terapia cognitivo-comportamental, mas o Clean Language ele segue uma ideia que eu acho muito legal, que é de ser extremamente limpo com o seu paciente. Como assim limpo? De você não introduzir nenhum viés próprio, você utilizar perguntas direcionadas que ajudam ele a entender a estrutura por trás do que ele está sentindo, do que ele está vivendo, seus recursos, sem que a gente tenha que de nenhuma forma ser disruptivo com ele. Então esse é um caso que com certeza a gente tem que tomar esse cuidado, então utilizar uma linguagem mais limpa, essa ferramenta do Clean Language pode ajudar muito a estruturar o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, qual que é o prejuízo que isso gera para ela e o que ela quer sentir, aonde ela quer chegar. Muito provavelmente essa vontade de estar com o abusador tem alguma estrutura cognitiva por trás disso. Então, é muito difícil eu conseguir te dar uma resposta pronta, porque a gente teria que aprofundar no caso específico desse paciente para entender ali a lógica por trás disso, como ajudá-la, tá? Então, uma ferramenta que eu gosto muito é a ferramenta do Clean Language, tá bom? Boa noite, tenho uma paciente que tem compulsão alimentar, como ajudar? Obrigado pela sua pergunta, Elisa. Bom, eu sempre falo que é muito difícil a gente conseguir assim rapidamente responder como tratar um caso, uma patologia, uma psicopatologia, porque todo tratamento ele é complexo, ele é multidisciplinar, ele envolve múltiplas etapas. Então a gente tem na nossa mentoria, por exemplo, uma aula completa só para falar sobre tratamento de compulsão alimentar. Mas o que eu posso adiantar, já que a gente está falando sobre neurociências por aqui, é de que a compulsão alimentar ela vai envolver estruturas cerebrais muito semelhantes às de adicções como um todo. Vícios, inclusive comportamentais, né? Vai envolver o quê? O sistema de recompensa do cérebro, motivação. Então existem muitas questões que podem influenciar nisso. Mas a pessoa está hipermotivada a manter esse consumo de alimento disfuncional. Pode ser desde alimentos hiperpalatáveis, como até mesmo que não sejam alimentos hiperpalatáveis, mas aquela necessidade de comer muito. Dependendo do tipo de alimento que essa pessoa recorre, são alimentos que são altamente dopaminérgicos, por exemplo, doce, açúcar, né? Gordura, alimentos muito gordurosos. Então isso gera uma descarga de dopamina, que gera adaptação neuronal, e a pessoa começa a ter meio que uma fissura de ficar sem aquilo. Então a gente precisa trabalhar de uma forma semelhante que a gente trabalharia com vício, muitas vezes mesmo. E o que a gente fala sobre adicções como um todo, né? Que na verdade o termo mais correto seria adicções. Um ponto que eu sempre menciono com os meus pacientes é o enriquecimento, com os meus alunos, na verdade, é o enriquecimento ambiental. A pessoa que ela está num quadro de adicção ou de vício comportamental, de compulsão alimentar, muito possivelmente ela vive num ambiente favorável para tal. Como assim? A ausência de estímulos genuinamente satisfatórios na vida pode fazer a pessoa querer preencher esse vazio de alguma forma. A gente usa muito essa metáfora, né, da pessoa tentar preencher um vazio a partir do alimento. Mas esse preencher um vazio, cientificamente falando, é tentar repor a quantidade de dopamina no cérebro que não tem. Então, se a minha vida ela é uma vida muito pouco satisfatória, naturalmente vai secando a disponibilidade de dopamina no meu cérebro. E se vai secando a disponibilidade de dopamina no meu cérebro, eu começo a querer recorrer àquilo de alguma forma, né? Então o enriquecimento ambiental é você sempre perguntar para aquela pessoa sobre a rotina dela, sobre o que ela faz, o que ela gosta de fazer, para conseguir tornar a vida dela uma vida mais satisfatória. Uma pergunta que eu sempre faço nesse sentido é: existe alguma coisa que você gostava muito de fazer e não tem feito mais ultimamente? Porque essa é uma pergunta que denota ali a autenticidade.
coisas que são autênticas para a vida dela, mas que ela acabou deixando de lado em algum momento. Então conseguir retomar isso às vezes é relevante, né? Ajudar o paciente a viver uma vida mais satisfatória, preencher o dia dele com não só hobbies, mas exercício físico, uma rede de apoio, né? Um convívio social saudável com outras pessoas, qualquer coisa que torne a vida dela melhor. É comum também que essa pessoa esteja claramente num ambiente disfuncional. Por exemplo, aquela pessoa está vivendo claramente um relacionamento abusivo, ou dentro de casa tudo tóxico, a pessoa é agredida dentro de casa, a pessoa briga com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão. Então, isso é sempre relevante. E aí, além disso, é a gente trabalhar com conceitos aí mais da psicologia comportamental mesmo. Como assim? Reforço positivo, visualização de rotina, é você conseguir visualizar a rotina do paciente, os momentos que a pessoa costuma recorrer ao alimento de forma disfuncional e conseguir colocar algum mecanismo de parada. Uma técnica que eu uso muito é a ativação comportamental. Eu peço para a pessoa conseguir visualizar claramente a rotina dela e nos momentos em que ela costuma ter o impulso de correr atrás daquele alimento, a gente faz algumas visualizações mentais dela se imaginar dizendo não, e lembrando exatamente o porquê que ela está dizendo não a isso. Porque é um reforço positivo, é reforçar qual que é a relevância para a vida dela de se livrar daquela compulsão alimentar. Porque aí a gente vai trabalhar mais uma vez lá nas vias mesolímbicas, de prazer e motivação do cérebro. Se hoje ela está hipermotivada a comer, eu preciso hipermotivá-la a diminuir essa rotina disfuncional de alimento. Então, o que pode motivar essa pessoa realmente a parar? Cada pessoa vai trazer uma resposta. Tem gente que vai virar e falar assim, não, eu quero caber nas roupas, eu quero me sentir bem, quero minha autoestima de volta. Tem gente que vai falar, não, eu tô diabético, eu tô com medo de ter um problema de saúde, enfim, tô com medo de perder a perna igual meu tio. E cada pessoa vai trazer a sua motivação. Então, a gente sempre tem que levar em consideração as genuínas motivações do paciente e reforçar isso a partir de técnicas, tá? Claro que é muito mais que precisa ser dito sobre isso. Compulsão alimentar pode envolver também graus de ansiedade, humor deprimido, mas só para a gente começar a entender um pouco da lógica científica por trás desses quadros. Beleza? Então todos bem-vindos que está chegando por aí. Quem tiver dúvidas, fica à vontade para perguntar aqui embaixo. Eu vou começar a responder as caixinhas que chegaram, mas fique à vontade aí para responder, tem bastante pergunta aqui. Não é bastante não, temos 4 perguntas aqui. Vou começar com essa aqui que foi de ontem, que eu não respondi ainda. Por nada, Elisa. Como agem no cérebro remédios como gabapentina e quais são os possíveis riscos? A gabapentina foi desenvolvida primariamente, se não me engano, para tratamento de epilepsia e hoje é muito utilizada para tratamento de dores crônicas, dores neuropáticas principalmente, né? A dor neuropática é aquela que é causada por uma lesão no tecido nervoso. Então, ao invés de ser um corte num tecido não nervoso, né, meu braço, músculo, pele, é uma lesão direta no tecido nervoso. E esse tipo de dor, ela pode gerar algumas hiperativações, uma hiperexcitabilidade de certos neurônios. Eu não sei se o remédio também é utilizado para dor nociplástica, que a dor nociplástica é aquela que não se encontra uma lesão em lugar nenhum, mas também a pessoa sente a dor e também pode existir uma excitabilidade de certos neurônios. Mas fato é que a gabapentina, ela age de uma forma semelhante ao GABA, tá? Por isso que vem de gabapentina. O que é GABA? GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso cérebro. Então, GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso. O que é um neurotransmissor inibitório? É aquele que busca inibir áreas do cérebro, inibir certos neurônios. Então, esse neurotransmissor ele vai diminuir a atividade de certos neurônios. Então, a gabapentina ela vai agir de uma forma semelhante ao GABA, inibindo certos neurônios de se chegarem no potencial de ação e se ativarem. Ela se liga a canais de cálcio. Isso aqui é legal para a gente poder lembrar aí. Quem faz parte aí do curso de neurociência já? Me manda aí nos comentários. Lá no primeiro módulo a gente revisa um pouco da neurobiologia básica. E aí eu falo para todo mundo de que nós temos 4 íons que são os íons principais para a gente entender sinalização celular. O íon sódio, o íon potássio, o íon cloro e o íon cálcio, tá? Então,
a gabapentina vai se ligar a esses canais de cálcio e no final das contas o que ela quer fazer é gerar uma neurotransmissão inibitória para diminuir a hiperexcitabilidade desses neurônios que estão hiperativados e gerando aí os problemas com a pessoa. Então, basicamente, a gabapentina vai gerando uma inibição de áreas do cérebro. Ele é um depressor ali do sistema nervoso central. E assim como os ansiolíticos, o efeito mais comum que isso pode gerar, como eu estou inibindo o funcionamento de áreas do meu sistema nervoso, é a pessoa começar a ter uma sedação. A pessoa fica mais sedada, a pessoa fica mais sonolenta, cansada, pode existir algum nível de confusão mental, pode ter alguma perda de coordenação motora, tá? Então, de possíveis riscos principais é isso. É claro que existem estudos também que vão falar sobre uma chance aumentada de desenvolver depressão, pensamento suicida, mas aí é aquela coisa que bula de remédio, se você for ler, você não toma nada mais, porque pode acontecer tudo que você pode imaginar, a gente nem sabe qual que é o mecanismo pelo qual isso acontece. Tá? Mas o mais importante é sempre tomar medicação de forma controlada, com orientação de um bom médico psiquiatra, para não ter problema, beleza? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, ó. Eu faço, eu ainda não, amando as aulas, que bom que vocês estão gostando. Elisa, vai ser um prazer ter você com a gente também. Ó, gestão de emoções mandou aqui, ó. Tenho pacientes com compulsividade e masturbação na internet. Boa pergunta, eu não sei se você estava assistindo aqui, assim, foi uma constatação, mas é um bom ponto para a gente poder refletir. Eu não sei se você estava aqui no início da live, quando eu estava falando sobre compulsão alimentar, mas mais uma vez a gente está lidando aí com um quadro de uma impulsividade gerada por um vício comportamental. Então, assim como na compulsão alimentar, uma compulsividade com masturbação também vai envolver áreas do cérebro semelhantes, também vai envolver o tratamento semelhante, de entender que aquela pessoa precisa de um enriquecimento ambiental, de que pode existir um grau de ansiedade, humor deprimido, qualquer coisa associada, e que essa pessoa precisa ter reforço positivo para conseguir inibir esse impulso. É comum que nesses quadros a pessoa tenha uma pouca ativação do córtex pré-frontal, a pessoa tem uma disfunção do córtex pré-frontal. E essa disfunção do córtex pré-frontal, ela vai fazendo com que a pessoa não consiga inibir os seus próprios impulsos. Então, existem formas da gente conseguir melhorar diretamente a nossa função pré-frontal, como por exemplo a partir da meditação. Meditadores experientes costumam ter uma melhor atividade pré-frontal e um melhor controle do córtex pré-frontal em detrimento da amígdala, de áreas emocionais do cérebro. Mas também as técnicas terapêuticas, elas podem ajudar esse córtex pré-frontal a funcionar para conseguir pensar conscientemente nas consequências daquelas ações e reforçar positivamente o porquê daquilo. Então, às vezes a pessoa vai virar e falar assim, olha, esse hábito de masturbação, eu quero parar com ele, mas por que quer parar com ele? É importante você entender isso. O que motivou ele a querer parar? E às vezes ele vai virar para você e falar assim, é porque eu acho que isso está dificultando minha relação com a minha esposa. Eu acho que isso está gerando disfunções sexuais, eu estou tendo perda de ereção. Aí a motivação dele é justamente voltar a ter uma vida sexual ativa e saudável. Assim como, enfim, às vezes a pessoa vai falar que ela se sente sem energia. Quando eu recorro à masturbação na internet, eu acabo ficando sem energia pro dia inteiro. Então, aí tá mais uma motivação, é se sentir com energia, com disposição e trazer isso à tona para ajudar eles. Aí tem várias técnicas que podem ser utilizadas para isso. Comprei seu curso, tô amando, que bom, Lisa. Fico feliz de saber disso, já muito bem-vinda à nossa formação. A maioria deles são bipolares. Então, a gente sempre tem aí alguns transtornos, algumas comorbidades comuns, né? Algum exercício para levá-los a outras janelas. Bom, não sei o que você quis dizer exatamente a outras janelas, mas existe um exercício que eu faço muito, que é um exercício de ativação comportamental, mas eu faço isso a partir de visualizações mentais. Eu peço para a pessoa fechar os olhos e imaginar exatamente a rotina dele e dar um foco naquele momento que normalmente ela recorreria ao comportamento disfuncional. Então, se a gente está falando aqui de masturbação, de pornografia, geralmente tem um momento mais comum que a pessoa faz isso. Às vezes quando ela vai tomar banho, quando ela chega à noite, quando ela está sozinha em casa. Então, você pode ajudar essa pessoa a visualizar a rotina dela e naquele momento que normalmente ela iria recorrer ao hábito, você pede para ela escutar a própria voz dela dizendo não, não, não.
E aí eu peço para ela lembrar e criar uma visualização do porquê ela está dizendo não a isso. Dela visualizar exatamente qual seria o prazer de estar numa realidade onde aquele hábito não existe. Então, qual que é o prazer no caso da pessoa? Pode ser ter uma vida sexual ativa com a esposa, sentir energia pro dia. A gente precisa entender o que para ela é relevante, tá? E de janelas de alívios, que você me perguntou aqui, aí é um enriquecimento ambiental, é buscar realmente hábitos que sejam satisfatórios na vida do paciente para ele não ter que recorrer tanto assim a outros estímulos hiperdopaminérgicos, como pornografia, alimentos hiperpalatáveis, drogas e muito mais. Então a gente sempre faz algumas perguntas abertas para entender o que o paciente gostaria de incluir na rotina dele. Então eu sempre faço algumas perguntas do tipo, existe alguma coisa que você sempre quis fazer e nunca fez? Ou alguma coisa que você gostava muito de fazer e parou de fazer? Para começar a preencher a rotina da pessoa com coisas que seriam satisfatórias. Praticar um exercício físico sempre é relevante. Dormir bem, esses hábitos que a gente sabe que são saudáveis, ter uma rede de apoio, convívio social saudável com pessoas que se alinham com os seus mesmos propósitos, tudo isso é relevante. Tá bom? Espero que tenha respondido. Você pode ensinar um exercício para ajudar a esquecer o narcisista? Conseguir resistir para não voltar para o ciclo? Bom, existe um áudio de auto-hipnose guiada lá no meu canal do YouTube, que ele é bem legal, que é justamente para ajudar a esquecer um ex. Um áudio que bomba lá no YouTube. Vira e mexe, tem gente comentando lá, tem muitas visualizações. A primeira coisa que a gente precisa sempre levar em consideração é se tem volta, tá? Por que eu tô falando isso? Mesmo que você identifique que a pessoa é narcisista, eu não sei o quanto que... né, eu não sei se está falando de um paciente seu e tudo mais, mas essa pessoa, eu não sei o quanto que ela realmente quer terminar. Pode ser que a pessoa ela fale que quer terminar, mas no fundo ela não quer terminar. No fundo ela quer estar com aquela pessoa. Então, a primeira coisa é a gente conseguir entender se a decisão de terminar e seguir em frente é uma decisão genuína. E aí existe uma técnica que eu uso muito, que chama terapia de partes, que é muito para conseguir dialogar, conseguir entender qual que é o motivo que me faz querer estar com essa pessoa, qual que é o motivo que me faz querer não estar com essa pessoa. E daí a gente pensar em intenções positivas. Agora, a partir do momento que a pessoa realmente conseguiu chegar na conclusão, não, isso aqui não faz bem pra mim, eu quero superar, eu quero terminar, eu não quero voltar pra essa pessoa narcisista. Aí existem algumas estratégias para poder lidar com o término. A primeira delas é realmente evitar ao máximo se expor a pequenos estímulos que te lembrem a pessoa. É muito comum que num término de relacionamento, por exemplo, a pessoa terminou, mas mantém contato, fica mandando mensagem, aí fica vendo foto nas redes sociais, fica acompanhando o ex ali na rede social. Isso é muito problemático porque você fica reativando as áreas do cérebro associadas a essa dor, associadas ao prazer. Tem um estudo científico que mostra que quando você mostra foto de ex para alguém, a pessoa tem ativação de áreas de prazer do cérebro. É muito doido isso. Mas isso acaba gerando um vício, né? Aí você fica querendo mais, mas aí você não sai daquele ciclo nunca. Então é importante você evitar ficar se expondo a estímulos que te lembrem aquela pessoa. Segundo ponto, praticar exercício físico. Eu sei que eu bato muito em algumas teclas aqui que parece que é repetitivo, né? E aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é porque esses momentos de término envolvem uma espécie de um luto. E esse luto envolve áreas do cérebro como o córtex do símbolo anterior. E o exercício físico libera endorfina. A endorfina inibe a atividade dessas áreas do cérebro. Então, quimicamente, você diminui aquela dor, aquela necessidade de recorrer à pessoa, tá? E aí a gente conseguir trabalhar os motivos pelos quais aquilo terminou. É muito comum que a pessoa, quando ela está ali querendo recorrer ao ex de novo, a pessoa esteja com foco excessivo nas coisas boas que poderiam existir delas juntas, né? Lembra de um momento feliz, lembra de qualquer coisa que o outro proporcionava, mas acaba esquecendo as coisas ruins, acaba esquecendo os motivos que genuinamente levaram ao término.
Então, eliciar, deixar bem claro ali para a pessoa conseguir visualizar claramente o porquê que isso terminou. Qual que é a dor de estar com essa pessoa? A gente sempre age, o núcleo accumbens, que é a nossa área do cérebro associada à motivação, sempre age em dois caminhos. Ou ele quer um prazer, ou ele quer inibir uma dor. Não existe outra hipótese. Ele é muito sensível à amígdala cerebral, que é onde gera medo, resposta emocional desagradável, inclusive, e é uma área onde a gente tem aí a associação do prazer também. Então, às vezes a pessoa está tão ligada com o prazer, aquele pequeno prazerzinho, aquela migalha de prazer de estar com a pessoa narcisista, que a pessoa não se dá conta da dor que seria estar com ela. Então, se a gente consegue mudar o foco do pensamento, não daquele pequeno prazer, mas daquela imensa dor que seria estar com ela, e o contrário, o prazer que seria estar livre também, viver uma nova experiência, viver uma relação melhor, ou estar bem consigo mesma, é muito relevante. E aí, também, tratar o indivíduo, tá? É muito comum que a pessoa que ela fica recorrendo a relacionamentos abusivos, que essa pessoa tenha problemas de autoestima, problemas de autoimagem, problemas associados a inseguranças que faz ela recorrer a outra pessoa. Então, é tratar as questões individuais ali do paciente também, e aí tem muitas técnicas que podem ser feitas para isso, que aí é o tratamento do indivíduo antes mesmo de pensar em qualquer outra questão de relacionamento. Mas quando não tem como não vê-lo, por exemplo, tem filhos juntos. Pois é, isso aí é sempre um desafio, né? Porque o ideal é realmente evitar o máximo de contato, mas quando existem alguns casos, como quando você tem filho com a pessoa, que você não tem como evitar completamente o contato. Mas, ainda assim, é importante você evitar o máximo que for possível e desenvolver uma inteligência emocional para conseguir não deixar isso te abalar tanto. Vai ser mais desafiador mesmo. Aí trabalhar todas essas outras questões que eu falei. Desde preencher a sua rotina com uma vida mais satisfatória, praticar um exercício físico, até tratar as questões individuais que te geram baixa autoestima, inseguranças e muito mais. Aí a terapia pode ajudar. Oi, acabei de chegar, qual o tema? Seja muito bem-vinda, Carla, à nossa live. Não tem tema específico não, é uma live tira dúvidas de neurociência. Então é o momento de tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre neurociência e temas correlatos, tá? Pode deixar qualquer pergunta aí embaixo. Deixa eu subir aqui que chegaram perguntas. Vai rolar Black Friday do seu curso de neurociências? Hudson, muito provavelmente não. Por quê? Porque nós já tivemos promoções recentes. E a gente não gosta, né, de descredibilizar as nossas ofertas. Como assim? Se a gente ficar ofertando o tempo todo desconto, todo mês tem desconto, aí ninguém compra, né? Porque aí você fica pensando assim, mês que vem vai ter desconto de novo. Então acaba que não faz muito sentido. E como nós já tivemos ofertas recentes, provavelmente vai levar um tempinho aí até a gente fazer alguma outra oferta. Então, o que eu recomendo é não perder muito tempo, já ir lá fazer sua inscrição, porque provavelmente a gente não vai ter Black Friday do curso de neurociências, não. Tá? O curso já está muito barato pela proposta. Eu costumo dizer que é de graça, quase claro que tem todo o planejamento financeiro, né? Não vou deixar de lado essa reflexão importante, mas pelo nível da entrega é muito barato. Então, corre lá, faz sua inscrição, vai ser um prazer. Aqui, mais um. Vou fazer seu curso brevemente, estou me preparando. Vai ser um prazer ter você com a gente também. Estamos todos de braços abertos para acolhê-los lá na formação. Bom, deixa eu continuar respondendo as caixinhas aqui então. Quem tiver mais dúvida, pergunta. Olha só, essa pergunta aqui é sobre hipnose. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Que é um tema que eu domino aí também. É possível hipnotizar quem tem afantasia, incapacidade de imaginar? Olha, a grande questão da afantasia, tá? É que ela é uma coisa muito difícil de se testar. Eu nem sei se já foi feito algum estudo de neuroimagem que tenha realmente conseguido mostrar o que acontece no cérebro da pessoa que diz ter afantasia. Eu vou falar aqui sobre uma evidência mais anedótica, a minha experiência individual aí com atendimentos. Na maioria das vezes, quando a pessoa menciona a fantasia, é um problema de expectativa. Como assim? Não é que não possa ter alguma diferença de pessoa para pessoa. Existem pessoas que têm uma imaginação mais nítida, existem pessoas que têm uma imaginação menos nítida.
Só que na maioria das vezes a pessoa vai passar por um processo de hipnose. Ela vira e fala assim, mas eu não consigo imaginar, não consigo imaginar. Na maioria das vezes é porque ela tem uma expectativa que o imaginar tem que ser uma coisa extremamente vívida. Que ela tem que fechar o olho e ver um filme passando na cabeça dela, e escutar os sons, e tem que ser uma coisa quase como se ela estivesse utilizando um óculos de realidade virtual. E na maioria das vezes não é assim mesmo não, na maioria das vezes é só uma ideia que a gente traz. Claro, como eu falei, pode ter algumas pessoas que conseguem trazer imagens mais vívidas, outras pessoas menos, mas eu sempre pergunto o seguinte, você consegue me descrever como é que é seu quarto? Para um pouquinho e pensa. Todo mundo está assistindo a live aí, ó. Fecha o olho. Consegue imaginar como é o seu quarto? Imagina que você vai me contar como é que é o seu quarto agora. Ah, meu quarto é assim, tem uma cama ali. Você consegue me relatar como é que é o seu quarto, certo? Então você imagina. Se você consegue me relatar como é o seu quarto, mesmo sem estar vendo ele, você sabe imaginar. Para você poder me descrever, você teve que trazer uma imagem mental. Ah, mas não é uma coisa muito vívida. Mas ninguém falou que tem que ser vívida. Tem que ser uma ideia que a gente tem que trazer à tona. Então, na maioria das vezes, é uma questão de expectativa. A gente consegue trabalhar com praticamente qualquer pessoa. É claro que a pessoa que ela tem uma imaginação mais vívida, talvez ela se sinta um pouco mais imersa, talvez ela seja aquelas pessoas que vão alucinar na hipnose de palco, mas não é impeditivo para fazer o processo. Ou atualmente só através de cursos? Eu não entendi a pergunta. Atualmente, eu não sei se foi mandado alguma coisa aqui em cima antes. Não sei do que você está perguntando, Carlos. Se puder explicar aqui embaixo. Amando de hipnose. Que bom, Luísa, que você está fazendo parte do nosso curso de hipnose. Espero que você esteja tendo um maior aproveitamento por lá. E qualquer dúvida pode perguntar no nosso grupo, tá? O curso de hipnose tem um grupo de alunos onde você pode deixar perguntas lá. E os alunos do curso de neurociências, as dúvidas são respondidas lá dentro da plataforma. O curso tem um valor imenso, o preço é baixo pelo conteúdo. Obrigado, Kátia. Que bom saber que vocês têm essa percepção de valor, né? Ou seja, o valor imenso aqui que está falando que o curso ele vale muito mais do que ele custa, né? E eu falo isso com toda tranquilidade. Ele vale muito mais do que ele custa. Tanto que a nossa taxa de reembolso é baixíssima, né? A curso de neurociências, a gente dá 15 dias de garantia incondicional. Então, se você escrever hoje, você tem 15 dias aí, se você quiser pedir todo o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia. Mas a nossa taxa de reembolso é muito baixa, porque a galera percebe que realmente vale muito mais do que ele custa. Então que bom que vocês têm essa percepção também. Obrigado pelo feedback. Você pode falar um pouco sobre anedonia? Ilza, posso falar sobre anedonia. A anedonia é geralmente aquela falta de prazer com as atividades diárias, né? Muitas vezes coisas que eram prazerosas para a pessoa deixam de ser prazerosas, a pessoa entra num estado de mais passividade com as coisas, menos motivação, né? Fica desmotivada. Isso acontece em quadros de depressão, muito comum que pessoas depressivas tenham um quadro de anedonia. E se a gente for falar neurocientificamente, a depressão tem um monte de teorias sobre ela, né? Existem várias teorias neurocientíficas da depressão, a principal dela é a teoria monoaminérgica. A teoria monoaminérgica ela afirma de que existe uma baixa disponibilidade de certos neurotransmissores no cérebro da pessoa deprimida. Isso pode ser tanto um fator genético hereditário, como, na verdade, não só isso, né? Pode ter uma influência do genético hereditário, mas também influenciado por fatores ambientais. Vivências, traumas, ambiente tóxico, má alimentação, sono ruim, sedentarismo, enfim. E aí a gente vai ter uma baixa disponibilidade de serotonina, de noradrenalina nas áreas do cérebro que geram esse sentimento de maior bem-estar com a própria vida. E aí a gente tem as medicações antidepressivas que buscam aumentar a disponibilidade desses neurotransmissores e temos as estratégias terapêuticas. Mas, por exemplo, uma outra coisa que é muito comum acontecer também é que a pessoa passa por um estresse muito grande, ou às vezes um estresse mais crônico. Minha voz está começando a ir pro beleléu. Mas a gente tem um estresse crônico, às vezes a pessoa está
num grau de ansiedade exacerbado, a pessoa passou por muitos eventos estressantes, e tudo isso começa a gerar um excesso de ativação do sistema nervoso simpático, uma liberação exacerbada de cortisol, e esse cortisol ele inibe também a atividade das nossas vias mesolímbicas. Ela atua nas vias mesolímbicas, diminuindo a ativação de prazer e motivação do indivíduo. Então por isso que é muito comum também que quadros de ansiedade eles vão evoluindo aí para quadros mais depressivos e de anedonia. Então tem muitas hipóteses por trás disso. Existe uma pergunta antes. Ah, tá, tem caixinha de pergunta aqui. Então deixa eu abrir a caixinha de pergunta da Carla aqui, ó. Você trabalha com que linha? Faz atendimento ou só através dos cursos? Boa pergunta, Carla. Eu trabalho com hipnoterapia baseada em evidências. Por que eu sempre falo isso? Porque quando a gente fala sobre hipnose, as pessoas costumam pensar numa abordagem bastante mística, esotérica, e parece não fazer muito sentido, visto que eu falo tanto sobre ciência, embasamento científico e neurociência. Mas o que é hipnoterapia baseada em evidências científicas? É a associação de abordagens terapêuticas científicas com a ferramenta da hipnose. Então eu trabalho muito, por exemplo, com terapia cognitivo-comportamental, com abordagens que elas são conhecidas como eficazes, mas associando a hipnose para acelerar o resultado numa perspectiva sociocognitiva, que é uma perspectiva científica muito pé no chão da ferramenta da hipnose clínica, tá? Mas os meus cursos, eles não são para hipnólogos. A gente tem curso de hipnose, mas o curso de neurociência, eu sou biólogo, neurocientista pela UFMG, que não tem nada a ver com a hipnose em si. Então os cursos de neurociências, por exemplo, ele é para terapeutas como todo, psicólogo, psicanalista, terapeuta integrativo, mas no meu consultório, a minha clínica, que é o Instituto Neuromind, eu e os outros profissionais de lá, nós temos psicólogos, temos terapia convencional, mas nosso foco é a hipnoterapia científica, tá? E eu faço atendimento ainda hoje, online, presencial, mas com os horários mais reduzidos, porque hoje eu dou mais foco realmente às formações. Hoje mesmo eu fiz atendimento na parte da manhã, e atendo online sim, tá? Atendo online e presencial. Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Como funciona a neurobiologia do toque infantil e qual a relevância do ambiente na exacerbação dos sintomas? Boa pergunta, Cláudia. O toque, ele já foi colocado no passado junto com os transtornos de ansiedade. Hoje não mais, né? Hoje o toque é considerado realmente um transtorno à parte, mas ele compartilha de algumas características neurobiológicas em comum. É uma aula, inclusive, que a gente quer lançar em breve lá no curso de neurociência, falando especificamente sobre o toque. Porque também pode envolver uma desregulação do eixo HPA. O eixo HPA é um eixo que começa ali no hipotálamo, pituitário, adrenais e libera aí cortisol no final das contas. Então, existe um grau de atividade do sistema nervoso simpático aumentada. Por isso que a pessoa ela tá o toque, ele vai envolver o quê? Pensamento obsessivo, comportamento compulsivo, e essa desregulação do eixo HPA pode gerar esse sistema de alerta exacerbado, a ponto da pessoa ficar o tempo inteiro tendo esses pensamentos obsessivos, muito associados à ansiedade também. Então, essa desregulação do eixo HPA pode influenciar aí nesses pensamentos obsessivos, assim como uma outra coisa muito comum no toque é que, assim como na depressão, existe também a correlação da baixa disponibilidade de serotonina no cérebro também. E a serotonina seria importante também para conseguir regular o estado de mais bem-estar, de mais calma. Então, por isso que muitas vezes também é receitado antidepressivos da classe aí dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina para pessoas que têm toque também. Bom, toque infantil, eu genuinamente não sei se tem alguma diferença da neurobiologia do toque infantil para o toque adulto. O que a gente pode sempre pensar é que a criança, o adolescente, eles possuem ainda um cérebro imaturo. Então, por exemplo, a nossa atividade do córtex pré-frontal, ela ainda é uma atividade imatura. E o córtex pré-frontal, ele poderia gerenciar melhor os seus pensamentos e as emoções. Então, por conta dessa imaturidade do córtex pré-frontal, a pessoa tem uma tendência com o tempo, principalmente se for bem direcionado, com uma boa terapia, conseguir, à medida que o córtex pré-frontal amadurece, ter um controle melhor, pelo menos, da reatividade que a pessoa tem aos próprios pensamentos.
E isso é um ponto importante também. No toque, muitas vezes, a gente não vai conseguir ajudar o paciente a eliminar por completo aqueles pensamentos. Mas muitas vezes ajudar eles a conseguir não sofrer com os pensamentos que vêm. De entender que o pensamento não é uma manifestação de quem ele é. O pensamento é um evento que surge ali e que ele pode simplesmente chegar e ir embora. E aí uma coisa que ajuda muito é a prática de mindfulness, tá? Mindfulness, a meditação a partir da atenção plena, da respiração, da atenção focalizada, do monitoramento aberto, pode ajudar bastante. Qual a relevância do ambiente na exacerbação dos sintomas? Olha, todo o transtorno, toda a psicopatologia, ela vai ser influenciada primariamente por um fator genético hereditário, mas também pelos fatores ambientais. Quais são os fatores ambientais? Fatores de vulnerabilidade e fatores de amortecimento. Fatores de vulnerabilidade é qualquer coisa que gera estresse. Então, ambiente dentro de casa disfuncional, briga dentro de casa, abuso, más condições socioeconômicas, má alimentação, sono ruim, sedentarismo, enfim, tudo isso. E fator de amortecimento seria o que poderia justamente amortecer isso tudo, que é, por exemplo, um bom cuidado parental, carinho, afeto do pai e da mãe, uma boa condição de vida, bons hábitos, exercício físico, dormir bem, se alimentar bem, tudo isso é fator de amortecimento. Então sim, vai ter uma influência. Se você tem ali um ambiente altamente estressor, isso exacerba aquela disfunção do seu eixo HPA, por exemplo. Então, assim como na depressão, a baixa disponibilidade de certos neurotransmissores também é entendido que pode ser influenciada pelos fatores ambientais, a mesma coisa também poderia acontecer aqui com o toque, tá? Então existe sim alguma relevância. Embora o fator genético hereditário também seja muito importante. Acha que a hipnoterapia funciona para uma pessoa que já foi diagnosticada com TEA e TAG? Sim, desde que seja realmente com um profissional que trabalhe com base em evidências, tá? Eu recomendo que você seja atendido por alguém que entende bem sobre o transtorno do espectro autista, porque o transtorno do espectro autista, a pessoa tem alguns sofrimentos, algumas nuances da vida da pessoa que tem o TEA, que o terapeuta que não sabe, não entende isso muito bem, às vezes vai falhar com você, vamos dizer assim. Então é importante que você tenha alguém que entenda bem, porque você não vai tratar o TEA, né? Você não vai tratar o espectro autista, mas você vai tratar, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, entendendo as nuances específicas que uma pessoa do espectro autista pode viver, tá? Então, a ansiedade generalizada pode ser um potencializador dos sintomas que geram o sofrimento da pessoa autista. Então entender isso é fundamental. Como faço um contato com você? Vai no link da minha biografia, lá tem uma opção, saiba mais sobre a hipnoterapia, alguma coisa assim. Aí você vai entrar em contato com a nossa clínica, tá? Você vai falar diretamente lá com a clínica onde eu atendo, e se você quiser ser atendida especificamente por mim, é só você sinalizar para a equipe. Perfeito, obrigada. Por nada, Cláudia. Bom, deixa eu ver aqui mais de... Tem mais duas perguntas aqui, ó. O que acontece no cérebro quando você é agredido verbalmente, porém se mantém calmo? Específica essa pergunta, mas dá pra gente responder a ela. Se eu consigo me manter calmo perante uma situação que ela poderia ser estressante, eu fui agredido verbalmente, aí eu me mantive calmo. Ou seja, o que isso denota? Um nível de responsividade emocional mais controlado. Eu consigo responder melhor à situação de estresse. Então, eu não reajo instintivamente de forma tão negativa àquele acontecimento. E o que as evidências apontam que está muito associado a essa capacidade de responder à situação de estresse de uma forma mais tranquila e controlada? É uma melhor atividade pré-frontal e a conectividade do córtex pré-frontal com o nosso sistema límbico, como por exemplo a amígdala cerebral. Ao contrário, se você tem uma pessoa que ela vive num quadro de ansiedade muito exacerbada, uma reatividade emocional muito disfuncional, na maioria das vezes essa pessoa tem uma amígdala cerebral hiperativada e um mau funcionamento do córtex pré-frontal. Já a pessoa que consegue se manter calma nessa situação, normalmente ela tem uma boa atividade pré-frontal, por exemplo, o córtex pré-frontal ventromedial
é muito associado a esse gerenciamento das emoções e uma amígdala cerebral menos reativa, tá? O que faz a pessoa ter isso? Bom, terapia, hábitos de vida, exercício físico, meditação, tudo isso ajuda a gente a ter essa melhor atividade pré-frontal em comparação à reatividade do sistema límbico. E vamos para a última pergunta que chegou aqui. Indica algum curso de formação para terapeutas? Boa pergunta. Hoje o nosso maior foco é no curso de Neurociências na Prática Clínica, que embora seja um curso muito completo sobre neurociências aplicadas, e não é um curso de formação de terapeutas. Eu até digo que se você não é terapeuta, você pode começar pelo curso de Neurociências, que ele já vai te dar uma base sobre o ser humano muito importante. Eu até considero que isso seria o caminho que todo terapeuta deveria seguir. Primeiro aprender sobre o ser humano, sobre as neurociências, anatomia, fisiologia, para depois começar a aprender sobre técnicas de terapia. Mas, se você já é terapeuta, também é 100% voltado ali para você. Mas se eu quero me tornar um terapeuta, eu não sou terapeuta, mas quero fazer uma formação, eu dou o curso de formação para quem quer trabalhar especificamente com a abordagem da hipnoterapia científica, da hipnoterapia cognitiva. Nós temos o Destrinchando a Hipnose, que ele é um curso introdutório, onde você aprende sobre a ferramenta da hipnose e já tem algum contato ali com técnicas terapêuticas. Mas nós temos também a mentoria hipnoterapeuta baseada em evidências, que essa sim é para segurar na sua mão e te ensinar o passo a passo para ser um terapeuta de sucesso, gerando muito resultado, sendo bem valorizado pelas suas consultas. Se você tem interesse, é uma mentoria que a gente não está vendendo, a gente não está divulgando ela por aí, mas ela acontece de 15 em 15 dias, tem todo um processo de educação ali do aluno, onde temos trilhas de nivelamento, diagnóstico individual. Manda uma mensagem no meu direct falando que você tem interesse, que aí eu te passo mais detalhes como é que funciona a mentoria, tá? Então finalizamos a nossa live Tirar Dúvidas de Neurociências. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha feito sentido a live. Se você não faz parte do curso de Neurociência ainda, corre, vai lá no link da minha biografia, tem uma aula completa e gratuita para você assistir no nosso site, onde você já vai entender exatamente a nossa proposta, já vai saber um pouco mais sobre neurociências, e aí, se fizer sentido para você, você pode se inscrever na maior formação de neurociências na prática clínica do Brasil. Então, te espero lá. Para você que já é aluno, qualquer dúvida, deixa lá nos comentários na plataforma que eu mesmo vou te responder. Espero vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!